que irá nos ajudar do entendimento da lição do Evangelho, que tem como título Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Já agradecemos, né, a presença dele, e eu sei que ele vem sempre com muito carinho, porque ele adora divulgar a doutrina espírita. Então, que Jesus o envolva, né, para que ele realmente possa colocar tudo que a cabeça dele guarda, que guarda tanta coisa. Tem uma memória que não é fácil, mas é bom, né? Essa mistura, cada um com seu potencial, divulgando a doutrina espírita. E aí, nós vamos fazer a nossa leitura de abertura, que é do livro Pão Nosso, a lição 69, que tem como título Elogios. Então, vamos dando início ao nosso estudo da manhã de hoje, fazendo essa leitura, que nos vem pelo Espírito Emmanuel, como já disse, o livro Pão Nosso. Elogios. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas. Dirigir-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminara as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz as bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra, mas prestamente na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas, a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por mais este momento de entendimento, das sementes de amor que Jesus vem trazer para todos nós em nossa caminhada aqui na Terra. Agradecemos e pedimos pelo Eduardo a influência necessária para que tudo transcorra de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai Criador,
pedimos, então, permissão para dar início a esse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Então, com a palavra, o Eduardo. Com o tema, bem-aventurados que têm os olhos fechados. Bom dia. Ela disse que eu guardo tudo, mas nem tudo eu guardo não, tá? Aí, Luiz, que bom te ver aqui, né? Que bom. Eu guardo, tá vendo? Seu Sebastião, as visitas novas, né? E o restante já estou acostumado a ver aqui todo domingo, né? Sejam todos bem-vindos. Como Dilma disse, né? Eu gosto de andar, né? Mas agora tem uma câmera ali, né? O pessoal depois vai ver, né? Aí, Eduardo sumiu. Aí eu já vi com a blusa hoje, que já foi elogiada por todos, para que apareça mais, né? Mas eu estou aí atendendo a moda, né? A moda agora está nas roupas light, né? Então, como eu sou jovem, então eu estou usando as roupas light. E eu estou fazendo aqui, eu sempre falo isso, onde eu tenho condição de fazer a divulgação da doutrina espírita, aquilo que eu mais gosto, que é a divulgação da doutrina espírita. Não tenho, eu fui perguntar assim, Eduardo, o que é que tu mais gosta? Jorginho sabe disso, né? Jorginho estuda comigo lá no NELT. Eu gosto de divulgar a doutrina espírita. É o que eu mais gosto. É isso mesmo? Pensei que ela... E para a gente divulgar a doutrina espírita, a gente tem que ter o Pentateuco na cabeça, né? Principalmente o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é aquele livro que a gente tem que estudar para frente, para trás. Seu João Mació sempre fala aqui, né, que ele estuda o Livro dos Espíritos há 50 anos e ele sempre está descobrindo coisas novas. Eu tenho muita liberdade de conversar com ele em particular, né? Então, algumas vezes, mostra até uma visão, às vezes um pontinho aqui que ele vê de maneira diferente, porque a pessoa já está habituada a ver daquela maneira, eu falo assim, olha que direitinho e tal, ele, é mesmo, né? É diferente, e é diferente, né? Então, a gente aprende com o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, né? Muita gente começa a adentrar a doutrina espírita através dos romances, né? Isso é importante? É porque é a porta de entrada. Mas quem quer realmente conhecer a doutrina espírita não pode ficar nos romances, tá? Tem que ter o Livro dos Espíritos todo estudado. O Evangelho, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênesis são complementares. O que é o Espiritismo é para a gente saber aquelas perguntas que faziam na época. Mas a gente tem que ter esta base para poder, né, a gente argumentar e falar baseado neste Pentateuco, né? Não diz que Chico recebeu a mensagem de Emmanuel, né? Que Emmanuel fala, Chico, tudo que eu falar para você, se tiver contrário a Kardec ou a Jesus, fique com Kardec e Jesus. Por que isso? Porque a mediunidade, eu dei até uma palestra quarta-feira sobre mediunidade lá no NELT, ela é uma virtude neutra, né? Ela pode ser uma virtude ou um defeito, é uma característica neutra. E o médium, ele pode ser influenciado pelo seu lado moral, seu lado político, pelo seu lado social, pelo seu lado sexual. Porque não tem pessoas infalíveis no mundo, né? Nessa terra. Pouquíssimos vieram em missão e que são perfeitos, né? Perfeito só Jesus. E ele, nem Jesus, né? Quando o jovem mancebo chama ele de bom homem, ele fala, bom só meu Pai que está no céu. Nem Jesus se considerava bom. Imagina um pobre mortal que é um médium, cheio de defeitos. Eduardo, Chico tinha defeito? Tinha, ele mesmo falava. Divaldo tem defeito? Tem, ele mesmo fala. E a gente, visualmente, assistindo algumas palestras de Divaldo, você nota algumas, né,
Teve um dia desse que ele estava relatando no aeroporto lá no Charles de Gaulle, da França, ele irritado com o cara da recepção lá, e ele chamou a atenção da pessoa. Né? Ele conta essa história. Então, perfeição, médio não tem. Né? O livro dos médios fala que o melhor médio não é aquele que é perfeito, é aquele que é menos enganado. Não é, Silvio? O que é menos enganado. Então, você pode receber uma mensagem de um espírito inferior, mas sabendo que é do espírito inferior e botar. Né? E a gente está na comunicação assim muito rápida, né? Sabendo de mensagens, de vez em quando eu recebo uma mensagem no celular, que quando você começa a olhar a mensagem, fala, não, eu não sei como é que a pessoa consegue divulgar um negócio daquele. Está certo, né? A pessoa às vezes quer divulgar porque é do doutor Bezerra, manda embora, né? É da Araci Balabalião, um dia desse estava vendo lá, da Araci Balabalião, não sei o que. Não é assim. Né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Né? A doutrina espírita, aqui o casal, né? O casal aqui é o símbolo da doutrina espírita. Né? Dilma faz palestras como? Emotivas. Né? Ela mesmo chora com a palestra dela. Muitas vezes. Ela, no final, está chorando com a palestra dela porque ela é emotiva. A minha é lógica. Né? Eu sou um homem de ciências exatas, então, na minha vida, tem que ter lógica as coisas, tem que interligar. Né? Lá no livro que é o Espiritismo, diz que o Espiritismo veio para lógica e razão. Né? Razão e lógica. As coisas têm que interligar. Se não interligar, não vai. Na minha cabeça, lógico que em determinadas situações é melhor você ter o lado emocional, que vai dar muito mais efeito do que o lado lógico. Né? Ontem eu vi uma frase de uma apresentação que Joana... Alô? Opa, voltou. Que Joana de Andes, segundo quem estava apresentando, né? Falava que os nossos... O tema era amai vossos inimigos. Os nossos inimigos são nossos instrutores, né? Tá certo? São nossos instrutores. Às vezes, só que lá não estava escrito às vezes. Eles são nossos instrutores porque eles nos mostram as nossas sombras, né? Coisa que os nossos amigos leais, né, não têm coragem de fazer. Perfeito. Mas na minha lógica não funciona assim. Porque se é meu inimigo, ele vai inventar um defeito em mim que eu não tenho. E o que isso vai me ensinar? Nada. Entenderam ou não? Então, se está assim na mensagem, às vezes, né? Às vezes, ele vai te mostrar uma sombra que os amigos não têm coragem de mostrar. Perfeito, isso é verdade. Agora, sempre, não. Sempre eu não concordo. Por quê? Porque um inimigo, ele vai inventar. Estou mentindo ou é verdade? Isso é mentira. Se ele é teu inimigo, ele não vai inventar uma história tua. Vai te colocar um defeito que você não tem. Ele é teu inimigo, ele quer ver tua ruína. Então, de que isso me serve? Viu? Então, a cabeça lógica, ela é muito mais difícil. Eu falo para a Dilma, às vezes eu estou vendo uma palestra e eu fico assim, né? Até que ultimamente a Dilma fala, não interrompe, porque na cabeça lógica não funciona aquilo, não é? E a doutrina traz isso para a gente, que nós temos os dois lados, né? A emoção e a razão, né? Então, hoje estava vindo dali de casa. Eu já caminhei hoje, tá, gente? E eu sempre conto uma história da minha caminhada, né? Mas hoje eu vou contar uma historinha dali de casa, 5 minutos de carro até aqui. Aí ligo o carro, estava na Record. Aí está lá o pastor falando, convidando a todos, né? Aí na catedral da suburbana, né? Para buscar o seu milagre e que você será atendido. Nós vamos atender de quase 10 mil pessoas, e aquilo que seu médico, né, não tem condição de resolver, vai acontecer aqui um milagre.
Na minha cabeça lógica, já vem o merecimento, né? Não é? Mas acontece, isso é importante? É. Fala assim, mas ele está errado? Não, ele não está errado. Porque tem pessoas que funcionam desse jeito. Imagina. Tem pessoas que vão atrás do milagre, não tem? Tem. E melhora. Mas na nossa cabeça lógica, é igual quando você tem um talismã, né? O que é isso aqui, né? Isso é um talismã, né? Não tem gente que anda com chaveirinho, talismã? Resolve alguma coisa? Não. Mas na cabeça dele, resolve. E ele melhora. Eu vou sair, tenho certeza que não vai acontecer nada comigo, que eu estou com o meu talismã. Aí ele começa a agir no bem, ter mais, né? Ter mais atenção e tal, resolve. É a fé que funciona, diretamente, né? Então, essa é a importância da nossa doutrina, né? Por isso que eu gosto de conversar, não faço palestra, eu converso, né? Eu pego o tema do dia, vamos conversar um pouquinho sobre ele, né? Então, quando a gente tem essa capacidade, né, de entender, de estudar, é importante o estudo na doutrina espírita, importantíssima, porque o Espírito de Verdade, no capítulo 6, ele fala, espírita, amai-vos, né? Eis o primeiro mandamento, e o segundo, instruí-vos. Eis o segundo. Pois não, Luiz? O Espiritismo é uma filosofia, não é? Científica, né? Que na sua base moral é uma religião, né? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua primeira fase, ele fala assim, podemos dividir a vida de Jesus em 5 partes. Vocês lembram disso? Quais são as 5 partes? Ato comum é a vida do Cristo, né? Está lá Israel e os palestinos brigando pelo lugar santo, pela catedral, não sei o quê. Atos comuns à vida do Cristo. Isso é questão de discussão, né? O Simão Pedro até fala assim, Jesus nasceu em Belém. Não, nasceu, né, em Nazaré. E vai discutir, todos dois provam. Para a gente interessa isso? Não. Atos comuns à vida do Cristo. Segundo, as palavras e coisas que se tornaram dogmas, né? Tem que ter paramenta para fazer a apresentação, tem que ter ajoelhar, tem que levantar, tem que acender vela, isso é dogmas, não é isso? É importante para a gente? Não, não é importante para a gente. Os milagres, eu falei de milagre agora, né? Que lá na catedral da Avenida Suburbana vai ter quase 10 mil pessoas esperando o milagre, né? Para nós espíritas, né? É importante? É e não é. Depois vou explicar por que é. Desde que acho merecimento, lógico, né? A quarta parte, que ele fala, né, além dos milagres, são as predições, né, as premonições. São as premonições, né? Aquilo que ia adivinhar o futuro, aquelas coisas todas, né? Vamos adivinhar o futuro, está lá em Mateus, né? Em Mateus 24, está em Marcos capítulo 13. Quem quiser saber as premonições, a gente estuda lá em Mateus 24 e Marcos 13. É importante? Para a gente não é, porque aquilo ali é uma forma de ver o futuro, quando é o futuro? Futuro é futuro. Ninguém sabe quando vai ocorrer aquilo. Apesar de alguns irmãos nossos achar que o futuro é agora, né? Que está tanta coisa estranha acontecendo, que pensa, Jesus está voltando, né? Fala assim, não, Jesus está voltando. Só Jesus, né? Então, a imagem que Jesus está voltando é a confusão que está dando no mundo. Então, o pessoal fala, não, Jesus está voltando, Jesus... Minha sogra fala assim, Edu, Jesus está voltando mesmo, porque a gente é cercado de evangélico, né? Eu falei, tá voltando, é gerúndio, está voltando, né? Quem é professor de português sabe, né, Aninha? É gerúndio, está voltando. Daqui a 100 anos está voltando, daqui a 1000 anos está voltando. Então, está voltando. Eu falei para ela, está voltando.
Não sei quando, mas está voltando. Não é? Então, tudo isso é importante a gente entender essa complexidade de pessoas que precisam de religiões diferentes para alcançar o mesmo objetivo nosso. Mas dentro da nossa casa, vamos dizer assim, dentro da nossa cozinha, o que manda é o Espiritismo. Né? Então, na sua parte, respondendo o Luiz, na sua parte religiosa, sua parte moral de Jesus é uma religião, porque tem aspectos morais, não é? A gente vai falar dele daqui a pouco. Então, é importante a gente entender o que é a doutrina espírita para a gente. Tá? Então, quando as pessoas tomam o púlpito para falar, tem que saber o que está falando. Não é? Porque, se não tiver dentro desses aqui, não vai. Não vai porque passa a ser algo que você tira do que você entendeu, daquilo que você na área captou. De repente a comunicação está vindo na hora que você está irritado, ou sei lá, ou você imaginou uma polarização política e você escreve. Né? Então, eu tenho vários exemplos, tá? Não vou citar aqui porque o tempo não dá. Então, a nossa lição vai falar das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Capítulo 8, né? Lá no Sermão da Montanha, a bem-aventurança dos puros de coração é a 6ª bem-aventurança. Né? A gente começa com pobre de espírito, né? Que alcançarão o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurados mansos e pacíficos, que herdarão a terra renovada. Né? Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, que serão justificados, né? Serão conformados. Bem-aventurados misericordiosos, que alcançarão misericórdia. E é tudo uma sequência, como se a gente estivesse subindo um degrau moral, de perfeição moral. Né? Para a gente alcançar esse puro de coração, porque ele fala assim, ó, os puros de coração verão a Deus. Né? E lá no iniciozinho da criação, livro dos Espíritos, fala assim, o homem consegue ver Deus? Não. Somente aqueles mais puros. Por isso que Jesus, várias e várias vezes, e lá no capítulo 10 de João, ele estava sendo apedrejado, porque ele disse que eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é isso? Eu e o Pai somos um. Aí os judeus queriam apedrejar ele, porque ele estava se comparando a Deus. Aí vou trazer uma controvérsia aqui, mas não vou trazer não. Deixa para lá, né? Deixa para lá a controvérsia. Então, quando ele se compara a Deus, é porque Jesus era um espírito puro. Quem conhece as escalas espirituais? A partir da pergunta 98 do Livro dos Espíritos. Ela estudou esse ano, está na ponta da língua. Então, lá na pergunta 98, até a 110, mais ou menos, vai falar das escalas espirituais. Então, nós temos os espíritos imperfeitos, ainda em estado imperfeito, que nós estamos em sua maioria. Preste atenção, vou falar em sua maioria, não é todo mundo não, tá? Aqui não é todo mundo que está incluído não, a Silvia não está incluída aí não, tá, Silvia? Sua maioria estão em estado imperfeito, tem aquelas 5 subdivisões, né? Os batedores, os impuros, zombeteiros, não é? O neutro, olha, espírito e o neutro, se eu conversar aqui com vocês, vou dar umas 10 horas de palestra. O que a gente mais encontra aí na rua é espírito neutro. Né? Aquele que... É gente boa. Tu já viu aquele cara que passa ali? Tu conhece fulano de tal? Conhece? É gente boa. Não é isso? Mas está ali. Né? É o espírito chamado de espírito neutro. Né? Depois do segundo, tem os espíritos de segundo nível. É os bons espíritos. Espírito sábio de sabedoria. Então... e o espírito de beneficência, né? Então, nós temos os benfeitores, que era Chico Xavier, os sábios, que conhecem todas, ali no Livro dos Espíritos fala todas as ciências, conhece todas. Imagina uma ciência aí, esse espírito conhece. Espírito de sabedoria, é aquele que conhece os caminhos, como Gandhi. Gandhi era sábio? Não, ele não conhecia a ciência, mas ele sabia os caminhos, que você chega ao resultado.
e o benfeitor, que é aquele que reúne os três. Para depois chegar a espírito puro. Ora, se é um degrau de evolução, como a gente vai do jardim de infância até a pós-graduação, para chegar à pós-graduação, tem que saber tudo isso aqui. Na educação de hoje, nem tanto, né? E nós temos vários analfabetos funcionais que chegam lá na frente e não sabem nem interpretar uma frase, não é? Mas na parte espiritual isso funciona. Então Jesus era um espírito puro. Jesus era um espírito puro. Nem ele, como espírito puro, né, ele, né, tinha condição de ser bom. Ele fala, bom só meu Pai que está no céu. Mas Jesus era um espírito que já tinha passado pela escala das bem-aventuranças. Porque ele era da última bem-aventurança, que chama pacificador, que é a 7ª. Pacificador é chamado Filho de Deus. Só tem um que foi chamado Filho de Deus, quem foi? Jesus. Viu como é que a escala da bem-aventurança funciona? Então, nessa 8ª bem-aventurança aqui, que fala que verão a Deus, tem várias e várias passagens e mensagens espirituais, e a que a gente vai analisar hoje é de uma pessoa maravilhosa, chamada José Maria Vianney. Vianney. Quem conhece a história de Vianney? Se o Marcel estivesse aqui, ele ia falar, que ele conhece muito a história do padre Vianney. O padre Vianney nasceu numa comunidade muito pequena da França, muito pobre, e ele não conseguia falar nem um francês. Não conhecia francês, nem ele tinha de falar um dialeto, né? E ele tinha um sonho muito grande de ser sacerdote, né? E aí as escolas teológicas não aceitavam ele, porque ele nem francês sabia falar. Mas ele era uma pessoa muito insistente, e ele insistia, até que aceitaram ele com uma certa restrição, como fazem hoje para os excluídos, né? Aquela pessoa que é autista e tal, meu filho no caso, né? Chegou lá, teve que ter um amparo ali e tal. Vianney deve ter sido dessa forma. Aceitaram ele. E aí tinha uma cidadezinha lá no interior, chamada Dars, por isso que aqui no título está assim, A Cura de Dars, não é? Que era o nome dele. Então ele estava lá numa cidade do interior, que ninguém dava jeito, já estava sem sacerdote há muito tempo, entendeu? Porque ali todo mundo que ia naquela cidade não conseguia resolver o problema da instrução evangélica na cidade. Aí o coordenador ali falou, opa, peguei um para botar lá, porque ninguém quer ir para lá, porque não tem jeito. Era uma cidade, lembra da história de Pompeia, Sodoma e Gomorra? Era uma cidade assim, onde as pessoas viviam para os prazeres da vida. Então, os sacerdotes tinham ali a convidar as pessoas nas tabernas e ninguém ia para a igreja, né? A igreja ficava abandonada. Aí fala assim, vamos mandar esse baixinho, ele é pequenininho, né, cabeçudinho, vamos mandar esse baixinho para lá. E ele foi para lá. Gente, em pouco tempo, ele transformou a cidade. Ele transformou a cidade. Primeira coisa que ele fez, ele pegou todos os móveis da igreja e doou aos pobres da cidade. Aí já fez uma diferença, né? E depois ele ia nas tabernas, coisa que os padres não iam, e convivia com aquelas pessoas e convidava, né, para poder ir à igreja. Olha que diferença. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier por que ele fazia no bar. Daniel lembra disso, né? Ele falou assim, eu vou no bar porque dentro de um bar eu sou um cristão. Eu sou um cristão, eu tenho um irmão ali dentro. Eu tomo meu café, ele tiver que tomar a cana dele, toma. E eu vou tomar meu café e vamos conversar. Não tem discriminação, né? A gente, ali perto da minha casa, tem vários bares. E aquela rapaziada toda, eu faço festa com aquele povo, mas eu não fico lá, né? Eu sempre falo para vocês, façam amigos. Ela decorou. Façam amigos. Amigos. E no mundo de prova e expiação, aquele que tem mais amigos é o que tem mais facilidade para encontrar as coisas, né? Então, quando você tem uma dificuldade, se você não tiver amigo, o que acontece? Está frito,
tu vai cair na mão de um despachante, de um advogado e que vai comer seu dinheiro. Mas se você tiver amigos, né, até os amigos te protegem, né? Então, eu já ouvi histórias aqui do bairro, né, que é relacionado a essa amizade que a gente tem, né, no bairro, que as pessoas não fazem determinadas coisas porque é consideração ao amigo, né? Consideração ali não faz nada não, deixa para lá. Eu tenho comércio, para vocês saberem, eu nunca paguei um tostão de taxa. Tá? Então, essa situação de fazer amigos, o padre Vianney teve essa visão, porque é uma visão espiritual. E ele ia para esses lugares, e quando ele fez aquele ato de doar tudo que era da igreja, uma vez eu perguntei ao padre, que eu fui católico há 35 anos, porque a igreja tinha tanta riqueza em Roma, que um dos países mais ricos do mundo é Roma. Roma é um país, sabia? É um país menor, um país do mundo, mas é um país. Ele falou assim, não, porque a riqueza não pertence a nós, pertence à igreja. E daí? O Papa é o máximo da igreja, né? Então, ele, naquela época, devia ser até pior, né? Que ele não podia mexer nas coisas da igreja, mas ele pegou e doou. Teve essa autonomia de doar. E aí ele conquistou. E ele começou a receber as pessoas mais simples primeiro e depois as mais problemáticas naquela igreja. Então, faziam filas, relata o livro, faziam filas de pessoas que vindo até de outras cidades para poder receber a bênção do padre Vianney. Esse é a história da cura de Dars. Aquela cidade, que é uma cidade mundana, virou uma cidade de peregrinos que vinham de outros lugares para poder se curar pelo padre Vianney. Esse padre, ele morre em 59, em 62 ele é evocado, não desse ano, 1859, e ele trabalhava, né, numa determinada casa religiosa, fazendo curas. Que curas eram essas? As curas, como ele diz aqui, as curas que Deus permitia. As curas que Deus permitia. Quando a gente vai lá estudar o Livro dos Espíritos, logo na primeira página, ele ensina duas coisas. Toda consequência tem uma causa. Então, a vida nossa é ligada a isso. Causas e consequências. Normalmente, na estrutura social, se ataca as consequências. Porque as causas, às vezes, é muito difícil, né? Então, eu dou até um exemplo do passado, que já passou, hoje a visão está muito mais clara, né, da nossa sociedade. E na época que eu falava isso, lá atrás, há 5, 6 anos atrás, as pessoas não entendiam. Quando você fala assim, de um projeto do governo do Estado, que era socialização das favelas, né? Então a PM chegava, fazia um trabalho na comunidade, dizendo, olha, daqui do dia 20 de fevereiro, a PM vai fazer aqui uma invasão, muitas vezes apoiado com o órgão do Exército, e vai dominar a localidade, vai fazer uma pacificação. Olha o termo usado, né, Luiz? Pacificação. Pacificação. Tá. Aí chegava naquela determinada data, vinha o BOP, vinha os carros pesados, chamado caveirão, invadia a favela. Quem já estava ali, que não saiu, não acreditava que ia, fugia, lembra disso? E eles chegavam e dominavam aquele local. Para onde ia aquelas baratinhas? Não eram presos, ia para outros lugares. Aumentou a violência em Angra dos Reis, na região dos Lagos, tem vários aí. Bom, fala, gente, isso não é pacificação. Por quê? Pacificação é feita através de instrução, de cultura, de ensinamentos. E mesmo fazendo de maneira incorreta, você deveria
dentro daquela comunidade, fazer uma revolução, né? Colocar posto médico, escolas, assistência de dentistas, não é? Empregos, né? Organizar o pessoal com Sebrae, vou colocar aí cabeleireiro, farmácia, para aquela comunidade ter autonomia. Mas não era isso. Os caras ficavam lá dentro, os bandidos não voltavam, está pacificado. Nananina, não. Não tem quantidade suficiente de policiais no Brasil. Vou botar em todas as favelas, nem no Rio, né? Nós temos 1.000 e poucas favelas. Não tem condição. Então, deu água. Deu na água. Não é? Então, o pacificador é uma palavra muito pesada para usar nessas coisinhas. Não é? Então, pacificador é a 7ª bem-aventurança. Só tem um, que ele é chamado Filho de Deus. O pacificador é diferente do pacífico, porque aquele está lá na bem-aventurança 3ª, mansos e pacíficos. O pacífico ele não reage ao mal. O pacificador, ao contrário. Ele recebe o mal e devolve o bem. Entenderam as diferenças? O pacificador, ele devolve o bem com o mal que recebe. Por isso que Jesus, muitas vezes... Vocês leram o que estava escrito, né? Odiai vossos inimigos, perseguei aqueles que nos odeiam, não sei o quê. Mas eu digo, e ele modificava, pegava aquele mal e transformava num bem, porque ele já era pacificador. Então, nessa estrutura aqui, quando o Vianney tinha essa capacidade de entendimento do Evangelho, ele sabia que essa aproximação com aquele povo iria ajudar. Iria ajudar. E por isso que vieram pessoas de várias e várias cidades. E naquele dia, ele tinha sido convocado, evocado através dos médios, para curar uma menina. Olha, gente, a gente vê uma menina cega, dá uma pena, não dá? Fala assim, Padre Vianney foi muito mal, né? O que a senhora acha? Não foi muito mal de não curar aquela menina? Mas vamos ver ele aqui, se ele foi mal ou não. Bem-aventurados aquele que tem os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? Ele já faz uma indagação. É para me fazer impor as mãos sobre essa própria sofretura que está aqui, a cure? Mais uma pergunta. Ah, que sofrimento, bom Deus. Reconhece que ela está sofrendo. Ela perdeu as vistas e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. É um balde de água fria, não é? Que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Sem a vontade de Deus. Por isso que eu falei, os 10 mil que vão lá na catedral, alguns merecem e outros não merecem. Não é muito fácil, né? A gente se curar, mas tudo bem. Todas as curas que pude obter e vos foram assinaladas, não atribuais a mim, somente ao Pai que conhece tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai para o céu, falando para a menina, do fundo do vosso coração, e diz, meu Pai, fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Eu falei para vocês que lá no iniciozinho, né, do Livro dos Espíritos tem causas e consequências. Não é isso? Lei de causa e efeito, que nem existe essa lei, já procuraram lá? Lei Moraes. Vai na Lei Moraes, tem lei de causa e efeito? Não. É uma lei física. Mas, segundo a lei física, todas as leis físicas também são leis de Deus. Né? Então, ela falou, olha, curai primeiro a enfermidade do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se for preciso. Aí ele vai dar uma lição na moça, né? Mas na frente ele fala assim, é uma carta grande. Mais uma vez que estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos. Olha o que o Espírito Padre Vianney fala. A assembleia tem que ser de estudos.
Eu posso fazer um parênteses aqui e abrir uma palestra nova. O Espiritismo veio para quê? Para abrir nossos olhos e tirar os véus. É estudo. Para que cada ser seja independente. E quando eu falo para as donas de casa, as meninas, né, dizia desse, estava falando lá em Bento Ribeiro, né? Tinha 2 jovens, eu falei assim, minhas filhas, nunca seja dependente do seu marido. Aí se assustaram as mulheres, eu falei, não. Sabe por quê? Porque às vezes você tem um marido ruim, vai ter que arrumar esse traste até o fim das suas vidas. Seja independente, o Espiritismo veio para que todos nós, cada um de nós, seja independente. Independente na forma de pensar, independente na forma de agir, independente na forma financeira. Lógico que tem casos e casos, não é? Tem pessoas que nasceram para parir filhos. Minha mãe teve 13. E cuidou dos irmãos mais novos, dos sobrinhos que iam lá para casa. Ela teve uma missão como mãe. Não é? Mas está chegando um período que as mulheres não querem mais ter filho. Não é assim? Eu estou alugando um apartamento onde o Tiago morava, e chegou esses dias lá, uma pessoa me mandou, estava caminhando, mandou uma mensagem para mim, quanto é o aluguel? Eu falei, R$800 para quem tem filho, para quem não tem filho, eu faço por 700. Ah, tá bom. Posso visitar hoje? Pode. Daqui a pouco chegou um rapazinho, parecia que uns 30 anos, mais ou menos, uma mocinha magrinha nas costas lá da moto, sentada lá. Eu sou aquele rapaz que falou com o senhor, joia, vamos ver o apartamento. Entrou lá, visitou o apartamento, gostei. Eu falei, então é R$800 para quem tem filhos. Eu tenho filho. Falei, tem quanto? 7. Falei, não dá. 7 filhos nesse apartamento não dá. Eu vou botar 7 pessoas, 7 filhos. Eu olhei para ele, olhei para ela, falei, meu Deus. 7 filhos, Luiz. Devia ter uns 30 anos, menino. Então, aí já é uma outra tema, né? Por que nascem tantas crianças na pobreza? E aí vocês se estudarem lá na ONU, as previsões da ONU, né? Os países africanos serão os dominadores do mundo no futuro em função da sua população, né? A China já está caindo, a Índia já está subindo, né? Já subiu, né? Já ultrapassou a China, porque na África nasce filhos de Lote. Fala, mas por que isso? A gente entendeu no Espiritismo, a gente compreende. Por isso que a cabeça lógica nessas horas funciona. Tantos e tantos desencarnados estão fazendo maldade ainda, não estão? Não. Eles vão reencarnar lá na Noruega, com toda a assistente social coberta, ensinamento religioso, ensinamento de línguas. Não. Eles vão para o lugar onde precisa, né? Vamos dizer assim, se ajustar, não é castigo, se ajustar à lei. E se a terra que está se transformando não tivesse pequenas localidades, está diminuindo cada vez mais, não tem justiça. Ou pode ir também para um outro planeta habitável, né? Por isso que quando a gente fala assim, o planeta está em regeneração, não acredite em data. Já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. Não acredite. Mas foi Chico, dana-se que foi Chico. Não acredite em data. Espírito superior não dá data, está aqui no livro dos Espíritos. Espírito superior não dá data. É um processo. É um processo. Capítulo 10 de Mateus. Jesus reúne os 12 apóstolos e fala assim, vá de dupla, porque era a primeira vez que eles iam sozinhos, sem Jesus, fazer a divulgação da Boa Nova, e anuncia, qual era o anúncio que eles tinham que fazer? É chegado o reino de Deus. A 2000 e... Tirando os 30 anos, 33 anos de Jesus, né? 2.190 anos, sei lá. 2019 anos. Então, o reino de Deus chegou? Chegou? Não.
Porque é um processo. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. É chegado o reino de Deus. Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, nova era, né? É chegada a nova era, não fala da nova era? Que é um espírito israelita, é a primeira carta de um espírito no Evangelho é de um espírito israelita, que nem era espírita, nem era católico. E ele fala dessa nova era que o Espiritismo está trazendo. Mas quando é essa nova era? Não sei. Quando vai ser? Não sei, é um processo. Então a terra regenerada é um processo. Falei, não, em 2050 eu vejo os palestrantes aí, até assim, com certo nível, falando, está escrito que é 2059, 2070 não passa. E é essa história, gente. Isso é processo. Nós estamos longe disso. Agora, cada um de nós faz a parte. Porque eu posso voltar, não posso? Posso voltar. Eu posso voltar, eu tenho que pegar um mundo melhor do que aquele que eu deixei. É um processo. Então, quando a gente está aqui, que Vianney fala assim, isso aqui é uma casa de estudo. Eu posso fazer alguma, aqui a gente não faz, dá passe, para melhorar e curar muitas vezes, quando é merecimento. Então, ele chama atenção, eu achei muito bonito quando ele fala assim, olha, uma vez que eu estou aqui numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, né, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deverão se considerar como bem-aventurados desta expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau. Sermão da montanha, não está lá em Mateus, capítulo 6? Se o teu olho, né, for condenado contra ti, arranque-o, porque é melhor entrar no reino do céu com um olho só do que com dois. E sua mão, se pecar contra ti, os árabes fazem até hoje, né? O ladrão lá perde a mão. Se ele roubar de novo, perde a outra mão. Então o Espiritismo ensina a gente também a ter conhecer a geopolítica mundial, não é? Quando a gente chega na Europa, até 10h30 a gente acaba. Quando a gente chega na Europa, quem conhece aí a Europa, como é que está a Europa hoje? Alguém conhece? A Europa está um tumulto. Ela teve em Portugal. A Europa tem um tumulto. Aí, esses dias, recebi um videozinho curto. Videozinho curto, aquele chamado slow, né? Pequenininho, de um príncipe árabe. E o repórter perguntando para ele, como é que vocês estão lidando com a crise aqui no Oriente Médio? Ele falou, que crise? Quem está em crise é vocês, que é do Ocidente. Por quê? Porque eu explico. Aqueles que nós aqui estavam procurando para prender e punir, vocês receberam lá como imigrantes. Vocês sabiam disso? E agora? Agora a Europa está cheia de imigrantes indesejáveis e muitos bandidos, terroristas, que estão incendiando Berlim, Bonn, Madrid. Gente. Isso é espiritismo, sabia? Espiritismo veio para você abrir os véus, conhecer a realidade, porque Jesus, quando fala do mundo, e o mundo está considerando também todos os países, não é? Então, meu Deus do céu, esse relógio não para. Daniel, me convida para domingo que vem vir de novo para complementar. Mais na frente, eu vou só ler mais alguma coisa. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estás aqui, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode lançar com elas nas esferas espirituais. Né? Tem uma passagem aqui de Marcos,
que ele cura. Jesus curou 2 cegos, lembra? Um em Jericó e outro em Jerusalém. Jericó foi o tal do Bartimeu, né? Que gritou e foi curado. E em Jerusalém, e era um sábado, e aquela famosa cura que ele cospe na lama, lembra? Que ele passa um barrinho no olho, e era um sábado. E aí Jesus fala, né, para ele ir lá fazer todas as comunicações, porque naquela época tinha que fazer, porque a mendigança por cegueira tinha que ser registrada. O cego não fazia parte dos vivos, como faziam os leprosos também, né, da sociedade. Ele tinha que dar baixa naquele documento. E aí os fariseus perguntaram, vem cá, mas quem te curou? Ele foi um nazareno que pegou a lama, botou aqui. Mas hoje é sábado, não pode, né? Ele foi lá reclamar com Jesus, né? Aí Jesus explica que eles eram cegos. Lembra dessa história? Mas o senhor está me dizendo que eu sou cego? Diz os fariseus. Vocês são cegos. Mas eu olho, vocês olham, você vê, por isso que vocês pecam. Porque se você fossem cegos, vocês não pecariam. É uma vantagem ser cego. Falou para os fariseus. Então, nessa situação aqui, que ele fala, né, o olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto fazê-la alcançar a Deus. E no finalzinho ele fala, minha filha, teus olhos vão se abrir como seria ditosa, se você pudesse ver isso. E quem sabe se essa alegria não se perderia. Seus olhos seriam ditosos se eu pudesse abrir. E quem sabe se essa alegria você não se perderia. Por quê? Porque um espírito como Vianney, ele conhecia o passado, porque ele era um espírito. Daquele espírito estava encarnado. E ele conhecia o futuro? Conhecia. Está lá na Lei de Liberdade, pergunta 870. Por que o futuro não é revelado? Né? Para que serve, então? Ele falou, para que as pessoas ditosas... Deixa eu ver aqui, pergunta 870. Você vai ver aqui a definição, né? Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que ele seja revelado algumas vezes? Nem sempre, né? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilita a execução de uma coisa, em vez de estorvar. Então, Vianney, como espírito superior, viu o futuro daquela menina. Falou, filha, eu não posso te curar. Você tem um passado a resgatar e um futuro, se eu te der um olho, para falir de novo. Não é? Então, gente, é essa a mensagem de hoje, né, do Padre Vianney. É essa a mensagem que eu trago nesse ano novo, que nós temos esperança de dias melhores. Dilma falou que não muda nada, não muda mesmo, né? Não falei quarta-feira, fiz a palestra quarta-feira, falei, não mudou nada. Dia 31 fui dormir, amanheci lá, querendo ver as coisas novas, não veio nada de novo. Os problemas continuavam mesmo, a geladeira estava vazia do mesmo jeito, a louça estava suja, as dívidas estavam ali. Foi ou não foi? Mas a gente faz promessa, não faz? De dieta, de ir para a academia, de não falar mal do vizinho, nem da sogra, e vai por aí afora, né? E cumpre. Muitas vezes não. Então é uma tradição que a gente tem, né, de comemorar, que chega mais um fim do dia, mais um fim de ano, né? Eu não sei como é que eles comemoravam no passado, já que esse calendário, né, é recente, né, recente que eu falo, que não é lá do passado, de 100 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, né? Então, como é que eles comemoravam no passado? É através do sol, né, chamado solstício de fim de ano, né? Então, que Jesus permaneça nos nossos corações, e que vocês todos tenham um bom ano novo, né? Com muita saúde e muita disposição, porque a briga vai ser feia, mas a gente tem fé, e com fé a gente vence.
Agradecemos o Eduardo pelo estudo da manhã de hoje e fica claro em nós a necessidade de estarmos estudando, porque nem tudo que falam de Jesus, nem tudo que falam de Chico Xavier, a gente pode acreditar num primeiro momento. Se não estivermos estudando, podemos ter informações não tão adequadas, né? Porque o estudo amplia nossa capacidade de entendimento e de percebermos aonde existem algumas falhas usando o nome de Jesus, de esses espíritos mais evoluídos, sem o teor da mensagem ser adequado. Então, estarmos aqui estudando é muito importante. Início de ano, a gente tem que bater nessa tecla para que a gente tenha esse esclarecimento e essa firmeza, porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus e é ele que comanda a doutrina espírita. Então, vamos aproveitar. É o roteiro seguro. Jesus presente em nossas vidas. Agradecidos estamos, Eduardo, e agradecidos estamos também a Deus. Encerrando essa primeira parte, elevando mais uma vez o nosso coração, cheio de gratidão, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos estudando, dedicando esse momento a Deus, abrindo nosso coração, para também recebermos energias novas, recebermos forças, coragem, para vivermos o melhor possível aqui na Terra. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus por tudo. Então, nós iremos para a segunda parte.